Eu me chamo William Wallace e juntamente com a minha colega Inaye Alves viemos por meio deste vídeo apresentar uma resenha crítica acerca do texto Digital Gaming in LE2 Teaching and Learning, do autor Jonathan Reinhardt. Mas o que seria isso? Teaching and Learning in Digital Games? Bom, basicamente o autor, como a Inaye vai introduzir a seguir, tenta explicar os potenciais usos que os games digitais teriam no ensino, né, de um L2. Mas o que seria um L2? Um L2, a segunda língua que a gente aprenderia. No nosso caso, a língua inglesa. Muito bem. Agora, fiquem com a Inaye. Nossa introdução, ela mais precisamente analisando o capítulo, né, que discorre acerca dos jogos digitais do ensino de L2 e aprendizagem. E esse capítulo ele trata sobre o uso de jogos digitais como recursos potenciais de ensino e aprendizagem de uma segunda língua ou língua estrangeira. E pode-se dizer que esses jogos digitais são associados a práticas pedagógicas que efetivamente favorecem o aprendizado de uma L2. São evidenciadas também diversas pesquisas, né, sobre como esses jogos digitais podem ser benéficos ou não para o aprendizagem de L2, expondo dessa forma opiniões de vários pesquisadores. Bom, os jogos digitais, eles fazem parte da civilização humana desde os primórdios da sua existência, né? E a gente percebe que cronologicamente, desde o início da evolução tecnológica do jogo, houve grandes mudanças, não somente no modo de entretenimento, né? Mas também para o modo em que vivemos através da tecnologia, né, até o período contemporâneo atual. E os jogos digitais, eles podem ser considerados apenas como forma de entretenimento, mas a gente percebe que para poder criar esses jogos existe muita coisa por trás disso, né? Como vai ser criado os personagens, o enredo, como ele vai ser planejado, como ele deve ser direcionado, né, distribuído para o público-alvo, e há determinados aspectos que são comuns nos jogos e que tornam propícios a serem utilizados como aprendizado de uma L2. Então, também existe também os jogos educacionais, que muitas vezes eles podem ser considerados como bobos ou descontextualizados, porque muitas vezes quando eles são criados de uma forma como é que eu posso dizer, de uma forma errada, ele acaba não sendo benéfico, né, para o ensino de uma L2, mas quando eles são desenvolvidos de uma maneira, posso dizer, melhor, né, ele pode ser sim considerado benéfico para esse ensino. Bom, o nosso objetivo, ele consiste em evidenciar sobre como esses jogos digitais ao longo dos anos ele surgiu como ferramenta importante no que diz respeito à aprendizagem de línguas, principalmente a língua inglesa, além de fornecer subsídios para a seleção de aplicativos que correspondem aos objetivos educacionais desejados. Sabe que em todo o mundo, todos os dias, milhões de pessoas jogam jogos digitais, e a partir disso muitos pesquisadores começaram a examiná-lo. Desde muito tempo, né, vem se discutindo as potencialidades dos recursos para L2, e na discussão a gente pode observar que os jogos digitais eles não eram considerados praticáveis, né? No entanto, à medida que a tecnologia foi se transformando, essa ideia foi se desfazendo, e uma vez que essa tecnologia foi oferecendo também mais acesso e portabilidade. Então, os jogos eletrônicos eles podem ser produzidos para funcionar tanto em dispositivos móveis como fixos, né? Tanto em videogames, celulares, computadores e etc. Então, dando continuidade à nossa discussão, a gente sabe que há alguns anos esse tema ele vem sendo muito discutido, né, principalmente por alguns pesquisadores na área de videogame e também no ensino de línguas,
e que eles acreditam muito que o videogame, né, os jogos digitais, eles não servem apenas como forma de entretenimento, mas também pode ser muito benéfico no que diz respeito à aprendizagem de uma L2. Né? E é considerado muito importante para essa geração atual, principalmente porque a gente vive muito nessa era da tecnologia, né? Os alunos também, às vezes, não se interessam muito apenas por um quadro branco, por uma caneta. Então, os jogos digitais ele vem como essa forma de atrair muito os alunos, né? E os estudantes eles precisam, né, estar cada vez mais de formas diversas de exposição aos conteúdos de vários sistemas simbólicos utilizados dentro do contexto cultural. Então a gente vê assim nos jogos uma porta para essas múltiplas inteligências, né, se relacionarem de uma forma mais natural, além de estar presente no formato diferente do tradicional, né, e essa função do quadro branco, né, da caneta, da cópia, da cola, para poder, né, eles vêm, os jogos digitais vêm para poder um pouco sair muito dessa rotina, né, de quadro branco, de cópia, de caneta e etc. E explorar o jogo de uma forma lúdica e espontânea é bom porque vai deixando o mesmo se envolver a ponto dele se sentir mesmo dentro daquela realidade. Então, há uma parte da população que repudia também um pouco esses jogos de videogames, porque eles acreditam que esses alunos, ou até mesmo, né, os pais, pensam que esses filhos estão muito viciados, né, nesses jogos que muitas vezes são considerados até como drogas, né, e porque eles também ficam muito presos nesse universo, né, nesse celular, no tablet, por várias horas. Então, dizem também ainda que os jogos eles causam uma certa incitação à violência, já que os muitos jogadores eles preferem muito jogos de tiro, né, e etc, né? E já outra parte acredita muito que os jogos de videogames eles permitem aos jogadores, né, e ao mundo novo uma porta cheia de possibilidades e crescimento. E alguns professores concordam com isso, né, que as salas de aulas elas não são também equipadas, né, suficiente para a entregação dessa ferramenta, mas caso eles possuírem condições tecnológicas melhores, eles optariam por experimentar, né, e talvez assim incorporar no currículo do uso do jogo na sua disciplina, né, seja ela história, português, geografia, língua estrangeira e etc. Bom, dando continuidade na discussão que foi iniciada pela Inaye, contudo, os jogos digitais acabaram se tornando uma atividade do dia a dia mediada pela linguagem. Como assim mediada pela linguagem? Como já foi estudado anteriormente em linguística, tudo que existe é linguagem, é tido como linguagem. O ser humano é um ser linguista. E essa linguagem, muitas vezes, não vem só de uma linguagem falada, por meio de palavras ou sons. Ela pode vir como imagens, né? O que até fala que todo o apelo visual, as narrativas envolventes, as adequações para o nível do aprendiz transformam um jogo em um instrumento útil e, além disso, faz com que o aprendizado seja mais informal, já que o jogo está em primeiro plano e o aprender vem nele embutido. Ou seja, os jogos têm muito esse lado positivo de chamar a atenção da pessoa pelo apelo visual, todos os diálogos e narrativas envolventes, é como se fosse um filme. Tem jogo que, meu Deus, é bem mais feito do que um filme. Porque a narrativa, por meio da linguagem, atrai muito a pessoa. E, inevitavelmente, a pessoa vai aprender com esse jogo, né? Mesmo que de uma maneira informal, não seja aquela maneira tradicional,
dentro de uma sala de aula, com o professor sendo uma ponte para o conhecimento do aluno, o aluno vai, querendo ou não, aprender com o jogo. E no nosso caso, do nosso assunto, é aprender mais sobre a L2. Mas como seria esse aprender com a L2? O aluno teria que jogar um jogo, né? Não necessariamente o aluno, qualquer pessoa que irá jogar um jogo em inglês, né? Não só um, como criar um costume de jogar vários jogos em inglês, inevitavelmente vai estar tendo um contato com a língua, né? Porque, como é dito por vários linguistas ao redor do mundo, o contato com a língua é uma grande parte para que a gente aprenda ela, né? É uma parte muito importante. E a pessoa que jogar vai ter esse contato com a língua, né? E nisso, como ele tem todo esse apelo visual, essa narrativa envolvente, com certeza a pessoa vai sentir uma necessidade de entender aquilo que o jogo está querendo falar, porque é muito mais divertido você tá entendendo o que o jogo fala em um L2, que é o inglês, do que tá tendo que ler legenda em português. Mesmo que a pessoa leia a legenda, né? Ele vai aprender com o inglês, porque ele vai estar tendo listening, ele vai estar conseguindo ouvir, sem falar nos elementos visuais, os elementos visuais. E voltando um pouco para isso de que os jogos estão tão inseridos na nossa sociedade, tão inseridos no nosso dia a dia, que às vezes muitas coisas que a gente vê no decorrer do dia são jogos e a gente acaba não percebendo isso. E isso mesmo que não sendo necessariamente uma linguagem falada ou uma linguagem lida, mas também uma linguagem visual. Um bom exemplo disso é aquele mini-jogo que existe no navegador do Google quando falta internet. Simplesmente quando você está sem conexão de internet, o navegador possui não sei se a gente poderia dizer easter egg, né? Poderia dizer um easter egg, um mini-jogo. Que esse mini-jogo é um dinossauro, que esse dinossauro simplesmente sai pulando cactos. E nisso tem uma linguagem. Mesmo que não seja, você vai jogar esse jogo porque tem um sentido. Não. Mas você pode perceber a linguagem existente nele. Você pode perceber o discurso existente nele. É um discurso que serve para você passar o tempo. E querendo ou não, você vai aprender com ele, né? Do mesmo jeito que são os jogos de grandes produções. Que, meu Deus, qualquer pessoa aprende muito, 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 muito com jogos de grandes produções. Principalmente linguisticamente. Bom, e para finalizar nosso vídeo, nas conclusões, a gente vai retomar um pouco o objetivo do autor no texto Digital Gaming in L2 Teaching and Learning. O que foi que ele quis fazer? Basicamente, o autor quis trazer no seu texto todos os pontos positivos e negativos que os jogos podem agregar ao ensino, né, e aprendizado de um L2 por meio de jogos. E assim, como qualquer coisa que existe, né, jogos podem ser positivos e negativos, contando que sejam mediados corretamente. Não é qualquer jogo que vai servir, meu Deus, você vai ver qualquer jogo e vai servir para um aprendizado de L2. Não. Pode servir em partes, sim, pode servir em partes, mas não tão como um jogo focado exatamente no ensino de L2, né? E aí a gente vê o quão positivo é o uso de jogos para o ensino de L2, porque foge muito do tradicionalismo, do estruturalismo do ensino de língua, né? De uma segunda língua numa sala de aula. É bem diferente o aluno aprender com um jogo do que aprender em uma sala de aula com o professor simplesmente repassando conteúdo e dizendo, você tem que aprender isso, isso e isso. Não. Mas eu também não estou dizendo que o ensino de um L2 seja exclusivamente do aluno, porque podem muito bem os professores agregarem jogos à sua metodologia de ensino, não é mesmo?
E isso faz com que o resultado seja bem melhor, seja bem mais positivo obtido pelo aluno, porque vai fugir da normalidade, vai fugir do que o aluno já é acostumado. Enfim, então a gente pôde ver que os pontos positivos se sobressaíram aos pontos negativos, claro que com o guia do professor. Essas são as nossas referências bibliográficas. E é isso. Obrigado.